Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e você que está se inscrevendo agora, está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê o joinha porque é muito importante, mande seus comentários porque aqui eles são sempre lidos e são sempre considerados. E eu começo o nosso papo, hoje um pouco mais tarde, cravando que Joe Biden é o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Eu estou dizendo isso porque eu estou fazendo algum exercício de futurologia, estou fazendo alguma fake news, eu estou delirando aqui? Não. Eu passei o dia todo conversando com muita gente, muitos especialistas, né? E analisando informações que estão nas redes de uma maneira geral. E o mundo já percebe exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que Joe Biden será o próximo presidente norte-americano. Vamos pegar aqui as evidências. A primeira delas é o que está acontecendo nas bolsas do mundo inteiro. As bolsas elas estão reagindo de uma forma muito positiva porque elas entendem que Joe Biden sendo o próximo presidente, os mercados no mundo inteiro eles vão ficar mais distensionados. As barreiras comerciais, as brigas contra a China ou as brigas contra os órgãos multilaterais, as brigas dos Estados Unidos com o México, Canadá, o Mercosul, enfim, todos os organismos comerciais e que mexem com todos os interesses econômicos de vários países vão ficar mais distensionados. Isso gera um espaço para muitos negócios, para as coisas se movimentarem e a economia se recuperar. Então, esse é o indicador principal. Quando vocês olham qualquer dos sites que estão acompanhando as eleições norte-americanas, eu estou acompanhando aqui pelo New York Times. Nenhum órgão de comunicação, gente, vai fazer isso que o Portal do José está fazendo. De chegar e cravar aqui que Joe Biden já é o próximo presidente norte-americano. Por que isso? Porque como não há uma justiça eleitoral nos Estados Unidos que centralize essas informações e possa fazer uma divulgação consequente, responsável, quem ocupa esse papel são os órgãos de comunicação. E eles não podem influenciar os humores da nação com informações incompletas, informações distorcidas ou simplesmente querendo induzir um resultado que não acontece. Então todos eles estão apresentando seus dados de forma paulatina, por isso que você vai ver em alguns canais um resultado, vem outro resultado, mas quando você planilha, você examina todos os indicadores, você vai ver que exatamente o número de 270 delegados estarão a favor de Joe Biden. Então os mercados estão reagindo nessa direção. Outros indicadores que a gente pôde observar também são os comportamentos tanto das redes trumpistas no mundo inteiro, que estão assimilando já o impacto, estão assimilando a derrota e estão fazendo o discurso da fraude. Trump lançou esse discurso da fraude, mas aí a gente tem mais um indicador importante. As próprias pessoas que coordenam, os principais políticos do Partido Republicano que estão coordenando a campanha de Trump, estão tendo uma postura mais conservadora, mais reservada. Eles não estão apostando numa recontagem geral dessas eleições. Tem outras coisas também. Eu conversei hoje com o meu colega Ivan Bambirra, ele que é um cientista político, e ele estava dizendo o seguinte, que Trump é um aventureiro na história política norte-americana. Ele não tem uma tradição, pedigree dentro do Partido Republicano. Ele simplesmente chegou como marinheiro de primeira viagem, ele percebeu que havia um sentimento nos Estados Unidos de muitas críticas ao governo Obama, programas do governo Obama, a política externa do governo Obama ou dos governos Obama, né? O desemprego, alguns indicadores econômicos no governo Obama, enfim, ele captou isso aí e apresentou uma série de pautas que estavam coladas também, acopladas a pautas morais, pautas conservadoras, surfou e chegou até a presidência da República. Muitas pessoas dizem que, inclusive, ele não pensava que ganharia as eleições nos Estados Unidos. As eleições para ele seria apenas uma porta para ele apresentar mais ainda a marca Trump para o mundo, só que ele acabou ganhando as eleições. E aí passou a ter esse comportamento absolutamente repugnante em termos civilizatórios para a humanidade de uma maneira geral. Então, essas eleições nos Estados Unidos, além de ter um vencedor que será Joe Biden, como nós veremos na sequência, tem também um grande perdedor que é a democracia, se é que a gente pode chamar assim, né, que acontece nos Estados Unidos. A polarização e a tensão que acarretou essa eleição no mundo inteiro fez com que as pessoas tivessem muitas paixões.
Algumas pessoas apoiando Joe Biden por representar o avanço ou a continuidade do processo civilizatório e também como uma repulsa ao processo anticivilizatório comandada por Trump. E as pessoas que apoiaram Trump, muitas delas com noções absolutamente distorcidas da realidade, achando que Trump estava combatendo o comunismo, ele estava fazendo uma cruzada religiosa, uma cruzada a favor dos interesses específicos somente dos americanos brancos, enfim, etc, 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 enfim. E que estava fazendo com que a economia dos Estados Unidos se transformasse, se convertesse de fato na economia mais vigorosa para a população em todos os tempos. Então alguns mitos foram caindo e essa aristocracia norte-americana que sempre fez com que os presidentes saíssem de uma estrutura montada pelo Partido Democrata ou Partido Republicano, eles veem em Donald Trump um aventureiro e eles não querem arriscar ainda mais algum tipo de benefício, algum tipo de poder que eles têm nessa estrutura com o aventureiro, com alguém que quer colocar, alguém que quer fraturar de uma vez por todas a nação americana. Então isso está servindo para mostrar para a gente essas contradições, essas irracionalidades e mais do que isso, como esse sistema, se fosse praticado em qualquer parte do mundo, os Estados Unidos já estariam mandando tropas para interferir ou para invadir, né? Vocês imaginem o seguinte, o Trump está dizendo que é necessário fazer recontagem em alguns estados porque está havendo fraude. Quando você diz que está tendo fraude, você está dizendo que tem pessoas que estão corrompendo votos, corrompendo eleitores, fraudando urnas, modificando cédulas, comprando votos, sei lá, fazendo algum tipo de trambique para modificar o resultado eleitoral. Que democracia é essa? Que o presidente enxerga que esse tipo de fenômeno pode estar corrompendo a vontade do eleitor para todos os lados. Se isso tivesse acontecendo num país da América Latina, provavelmente eles estavam mandando a OEA, a ONU, observadores internacionais, e o primeiro vigarista que subisse em cima de um caixote, se autoproclamasse presidente, eles estariam reconhecendo no outro dia, como foi o caso da Venezuela e como foi o caso da Bolívia. No entanto, isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos. Isso está sendo uma desmoralização desse processo político todo. No Brasil, nós herdamos o pior desse processo, porque nós somos um país subdesenvolvido, com o povo ainda com muito mais escolarização e muita gente que se acha um americanófilo e acha que o Brasil de fato é uma colônia e, portanto, tem que apoiar Donald Trump, porque Donald Trump seria uma pessoa muito importante aqui no nosso país. Essas pessoas todas, elas estão muito deprimidas hoje com essa perspectiva do Trump ser derrotado, porque eles enxergam que isso será a derrota do cristianismo, das pautas morais, de alguém que luta contra o aborto, enfim, todas essas maluquices. Mas eles vão se adaptar rapidamente, porque o nosso presidente, como ele tem uma moral extremamente flexível, vamos dizer assim, ele vai rapidamente aderir ao novo presidente Joe Biden, o governo brasileiro, o vice-presidente, os ministros, o ministro das Relações Exteriores vão começar a fazer uma série de elogios, vão conversar sobre a Amazônia, vão conversar sobre privatização, sobre 5G, sobre tropas americanas trafegando no nosso território ou navegando no nosso litoral. Eles vão esquecer todas as diferenças, eles vão assumir aquilo que o governo Bolsonaro veio fazer nesse momento, ou seja, transformar o Brasil numa colônia. Enquanto nós estamos preocupados aqui com essas questões, todo mundo atento com as questões da política internacional, ontem o Senado aprovou a autonomia do Banco Central, mas não foi por uma emenda constitucional. Então, nós não devemos esperar absolutamente nada desse Congresso brasileiro. Nós temos um Congresso vendido, um Congresso que vai aprovar qualquer coisa que esteja a favor do grande capital, do mercado financeiro, dos grandes interesses de grandes corporações, porque é esse o papel do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele só não cai porque ele está sendo cúmplice de toda essa entrega que o Brasil está sofrendo. Porque nada explica uma figura tão desqualificada, tão desclassificada como presidente da República, estar ainda no cargo que ele está, sem ter sofrido nenhum tipo de abalroamento por conta dos crimes de responsabilidades, por conta do seu comportamento e da sua família. Agora Flávio Bolsonaro está sendo denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. As redes bolsonaristas não estão falando nada. O filho de Bolsonaro passou a ser simplesmente uma pessoa que se notabilizou por ter sido o maior comerciante de chocolates do planeta, o homem mais probo dentro da política brasileira, o homem mais inocente que não sabia o que estava acontecendo no seu gabinete, um grande especulador imobiliário, um homem que ganhou muito dinheiro com
com imóveis aqui no Rio de Janeiro, e uma pessoa distraída, porque ele foi para Fernando de Noronha com a sua patroa, com dinheiro público, e não percebeu que a passagem estava sendo paga pelo erário, apesar de ter que mandar cópia da sua identidade, cópia da passagem, ele tem que tomar algumas atitudes pessoais, né? E ele não sabia que estava acontecendo isso. Como eu disse a vocês, gente, todo esse processo, ele está servindo para a gente observar que o mundo está mudando. E não se iludam, como eu já disse a vocês, em breve, quando essas pessoas não estiverem mais no poder, como será o caso de Trump, elas serão interpeladas judicialmente, elas terão muitos problemas lá fora e aqui. Os seguidores do presidente norte-americano terão muitos problemas aqui no Brasil também, terão que prestar muitas contas à justiça pelas mortes que estão acontecendo no meio dessa pandemia, pela entrega do patrimônio nacional e pelo tipo de corrupção que eles sempre tiveram envolvidos e nunca foi exposta para a população de uma maneira geral, né? Temos muitos assuntos, eu não vou comentar aqui algumas pautas relacionadas ao problema judicial da menina, isso cabe um programa específico, não vou misturar temas, eu quero me ater apenas a essa informação fundamental que o processo eleitoral norte-americano está passando para o mundo. Lá também existem situações de corrupção, eleições fraudadas, mas uma coisa é certa, como eu disse a vocês, ganhando um lado ou ganhando outro, seria sempre as grandes corporações norte-americanas, ou seriam, né, que estariam à frente do poder, que estariam dando as cartas. Porém, com o Joe Biden, pelo menos nós estamos com alguém que a gente pode entender que há um nível de civilização. Ele zelará pelos interesses dos Estados Unidos como qualquer presidente sempre zelou, mas pelo menos esse não vai deixar a gente com tanta raiva por estar falando tanta mentira, tanta cretinice e influenciando o mundo para andar para trás, né? Gente, eu fico por aqui. Podem anotar, Joe Biden é o próximo presidente norte-americano. Tchau!